Hoje, mesmo que a sua alma esteja cansada e seus olhos pesados pelo peso das lutas, existe uma promessa inabalável para você. Deus está ao seu lado e nada poderá derrotar aquele que confia no Senhor. Você não encontrou estas palavras por acaso. O Salmo 23 não é apenas um texto antigo gravado em páginas de uma Bíblia. É o grito de esperança que atravessou séculos para alcançar o seu coração exatamente agora. Talvez você esteja cercado por medos, dívidas, diagnósticos médicos difíceis ou relacionamentos em pedaços. Talvez sua mente esteja mergulhada em pensamentos de angústia que ninguém ao seu redor consegue perceber. Mas ouça, o céu não ficou em silêncio. O pastor eterno, aquele que cuida de cada detalhe da sua vida, está estendendo a mão para guiar os seus passos. O que Davi declarou milhares de anos atrás continua vivo hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a base da sua vitória. Não importa o cenário ao seu redor, não importa quem se levantou contra você, não importa quantos dias você chorou em segredo, a voz do pastor está chamando você para descansar em seus braços. Imagine por um instante que todas as suas ansiedades caem como pedras pesadas deixadas no chão. Imagine que cada lágrima que você derramou foi recolhida por Deus e que Ele as transformará em resposta, em consolo e em vitória. É isso que o Salmo 23 revela. Não se trata apenas de sobreviver, mas de ser sustentado pelo Deus que não falha, que nunca abandona, que nunca se atrasa. Se você acordou hoje em meio a um vale escuro, a promessa é clara: você não caminha sozinho. Há um pastor que guia seus passos, há uma luz que ainda brilha para você, e este momento pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. Se você crê que o pastor cuida de você, declare nos comentários: Amém, o Senhor é o meu pastor. Se essa mensagem falou ao seu coração, retribua este cuidado de Deus com um gesto simples. Clique agora em gostei e se inscreva no canal. Quando você faz isso, está ajudando esta palavra a alcançar milhares de outras vidas que também precisam de esperança. E cada vez que você participa, Deus usa a sua atitude como semente para multiplicar bênçãos sobre você e sobre outras pessoas. Não deixe para depois. Ative também o sininho para receber cada oração e cada promessa diretamente no seu coração. Cada manhã é uma porta que Deus abre diante de você, e o modo como você entra por ela define o rumo do seu dia. Temor ou confiança, ansiedade ou paz, desespero ou fé. Quando os primeiros raios de sol tocam a terra, o coração humano já é invadido por inúmeras preocupações. Talvez você acorde lembrando das contas que ainda não conseguiu pagar, das responsabilidades que parecem maiores do que suas forças ou das batalhas que você luta em silêncio dentro da sua mente. Mas é exatamente por isso que a oração da manhã se torna tão necessária. É nesse momento, antes que o mundo roube sua atenção, que você pode levantar sua voz e dizer: o Senhor é meu pastor. A oração da manhã não é uma rotina vazia, é um ato de entrega. É como colocar nas mãos de Deus as chaves do seu coração e pedir que Ele guie cada decisão, cada encontro, cada passo. O Salmo 23 nos ensina que, quando reconhecemos o Senhor como nosso pastor, não entramos no dia como soldados perdidos, mas como filhos guardados. O mundo pode oferecer falsos refúgios, dinheiro, status, pessoas que prometem segurança e não cumprem. Mas a verdadeira proteção não está em portas de ferro, nem em contas bancárias, nem em alianças humanas. A verdadeira proteção está em começar o dia debaixo do cuidado de Deus. Oração é mais do que palavras. É um refúgio invisível que cobre sua mente, fortalece sua fé e renova suas forças. Por isso, neste momento, não apenas escute, mas ore junto. Permita que sua alma descanse nessa certeza. O pastor está guiando você.
Ao longo deste dia, pode ser que venha o vento da angústia, mas já existe um escudo levantado sobre a sua vida. Se você deseja começar hoje, debaixo da proteção de Deus, escreva agora nos comentários: glória a Deus, Ele é o meu refúgio. Quando você aprende a confiar no pastor, a ansiedade perde a voz, o medo perde a força e o inimigo perde o poder sobre a sua vida. O primeiro verso do Salmo 23 é uma declaração que ecoa até hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não são apenas poesia, são a chave para uma vida de confiança inabalável. Davi, que as escreveu, conhecia desertos, batalhas e perseguições. Ele sabia o que era ser esquecido, rejeitado e cercado de inimigos. Mesmo assim, sua alma encontrou descanso nessa verdade. Deus cuida de cada detalhe. A confiança no pastor não significa ausência de problemas, mas certeza de provisão em meio às dificuldades. Significa que, mesmo quando portas se fecham, o céu continua aberto. Significa que, mesmo quando recursos humanos falham, o braço do pastor se estende para suprir o que você precisa. Quantas vezes você já se sentiu como uma ovelha perdida, sem direção, correndo atrás de soluções que nunca trazem paz? O pastor conhece o seu nome, conhece suas feridas e sabe exatamente onde você precisa ser conduzido. Ele não se distrai, não abandona, não se esquece. Confiar no Senhor é libertar-se do fardo de tentar controlar tudo sozinho. É reconhecer que sua vida não depende do acaso, mas do cuidado divino. É descansar sabendo que o amanhã não será decidido pelo medo, mas pela fidelidade de Deus. Hoje, se o seu coração está apertado, declare essa verdade em voz alta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Permita que essa promessa seja um escudo contra a dúvida. E lembre-se, a confiança não é construída em um dia, mas em cada manhã em que você entrega sua vida ao pastor que jamais falha. Se você acredita que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, escreva com fé nos comentários: Amém, eu confio no meu Deus. Mesmo que o mundo ao seu redor esteja em chamas, Deus pode criar dentro de você um jardim de paz que nada e ninguém poderá destruir. O Salmo 23 declara: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esta não é apenas uma imagem poética, é uma promessa de que o coração do justo pode descansar mesmo quando tudo fora dele parece desmoronar. O Senhor não apaga as tempestades de imediato, mas coloca dentro de você uma paz que ultrapassa o entendimento humano. Quantas vezes você já acordou com a mente acelerada, com o coração pesado por preocupações que roubam sua energia antes mesmo de o dia começar? É nesse momento que a oração da manhã se torna um refúgio. Quando você entrega sua ansiedade ao pastor, ele o conduz para águas tranquilas, lugares invisíveis ao olho humano, mas que restauram sua alma. A paz de Deus não depende do silêncio do mundo, mas da voz do pastor. O caos pode gritar, os problemas podem se multiplicar, os inimigos podem se levantar, mas quem descansa nos braços do Senhor caminha sobre a tormenta com serenidade. Não é fingir que nada está acontecendo. É saber que, mesmo em meio à guerra, o coração pode repousar. Se a sua vida parece um campo de batalha, lembre-se, existe um lugar secreto, preparado por Deus, onde sua alma pode respirar fundo e recuperar forças. Oração é a chave que abre esse lugar. Quando você ora, o pastor o conduz para dentro desse jardim espiritual, onde há descanso, esperança e renovação. Se você deseja essa paz que supera o caos, escreva nos comentários: Senhor, guia-me às águas tranquilas. Mesmo no vale mais escuro, onde a esperança parece ter morrido, a presença de Deus é a luz que não se apaga e a mão que não solta a sua.
O Salmo 23 nos leva a uma das imagens mais fortes da vida espiritual. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O vale representa aqueles dias em que a angústia sufoca, quando as notícias chegam como golpes, quando a alma parece caminhar por uma escuridão sem saída. Todos nós passamos por esses momentos, diagnósticos que ferem, traições que sangram, perdas que esmagam o coração. Mas a promessa é clara. Não é o vale que define sua vida, é a presença de Deus dentro dele. O salmista não disse, se eu andar pelo vale, mas ainda que eu ande. Ou seja, é inevitável atravessar tempos de dor, mas é também inevitável que Deus esteja ali com você. No vale, você descobre a fidelidade do pastor de um jeito que nunca conheceria nos montes altos. É no silêncio da noite escura que a sua voz se torna mais clara. É no peso da dor que sua presença se torna mais real. E é quando você acha que está sozinho que ele mostra que jamais o abandonará. O medo sussurra que o vale será eterno. A fé declara que o vale é apenas passagem. O pastor não permite que a sombra engula a sua alma, porque sua luz brilha mesmo nas trevas mais densas. Oração é o fio que o mantém firme até que os primeiros raios da vitória apareçam no horizonte. Por isso, mesmo que hoje você esteja atravessando o vale da sombra, não pare de caminhar. O pastor está com você, e se ele está presente, não há mal que possa vencer. Se você crê que Deus caminha ao seu lado no vale, escreva com fé: eu não temerei, porque tu estás comigo. Quando o caminho parece incerto e seus pés vacilam, a mão firme do pastor o guia, o corrige e o protege para que você não se perca. O salmista declara: a tua vara e o teu cajado me consolam. À primeira vista, pode parecer estranho encontrar consolo em instrumentos usados para guiar e corrigir ovelhas. Mas aqui está o segredo. A vara e o cajado não eram símbolos de dureza, e sim de cuidado. A vara servia para afastar os inimigos, espantar lobos e proteger o rebanho. Já o cajado, com sua ponta curva, era usado para puxar a ovelha que se desviava do caminho. Assim também Deus age conosco. Sua palavra é vara que afasta os ataques do inimigo, é espada que derrota as trevas. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo é como o cajado que nos alcança quando estamos prestes a cair, trazendo-nos de volta para a rota da vida. Muitas vezes confundimos disciplina com rejeição, mas a disciplina de Deus é prova do seu amor. Ele não permite que você se perca em caminhos de morte. Se hoje você sente que está sendo puxado, corrigido, desafiado, entenda, é o cajado do pastor salvando a sua vida. E se você já enfrentou ataques que poderiam tê-lo destruído, saiba que foi a vara do pastor que os afastou sem que você percebesse. Há consolo em saber que não caminhamos sozinhos, entregues à própria sorte. Existe um Deus que luta por nós, que nos guia e que nos protege. E quando a angústia tenta sufocar, podemos descansar nesse cuidado que nunca falha. Se você crê que a vara e o cajado do Senhor estão guardando a sua vida, escreva nos comentários: eu confio no cuidado do meu pastor. Mesmo quando os inimigos se levantam para destruir, Deus prepara diante de você um banquete de vitória que ninguém poderá roubar. O Salmo 23 declara: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Esta é uma das imagens mais poderosas da fidelidade de Deus. Ele não apenas promete livramento, mas também honra. Não apenas afasta os adversários, mas os faz testemunhar que, apesar de todos os planos contra você, a sua mão continua erguendo a sua vida. A mesa preparada por Deus não é feita de riquezas passageiras, mas de graça, provisão e vitória espiritual. Ela significa que em meio à guerra você ainda pode se alimentar da paz, que em meio às perdas você ainda pode se fortalecer com esperança,
que em meio ao barulho da oposição existe um banquete secreto que sustenta a sua alma. Muitas vezes, os inimigos não são apenas pessoas, mas circunstâncias, dívidas que sufocam, diagnósticos que assustam, medos que paralisam. Mesmo assim, a promessa permanece. O Senhor prepara uma mesa. Ele não espera a tempestade passar. Ele a coloca bem ali, diante do caos, para mostrar que sua provisão é maior que qualquer ataque. Essa mesa é símbolo de intimidade. Quando você ora, é como se sentasse à mesa com o Rei dos Reis. E diante dessa comunhão, nenhum inimigo pode tirar a alegria de saber que o céu está ao seu favor. Por isso, ainda que você esteja cercado por dificuldades, sente-se à mesa que Deus já preparou. Há alimento de fé, há vinho de alegria, há óleo de esperança derramado sobre sua vida. Se você crê que o Senhor já preparou uma mesa de vitória para você, escreva nos comentários: eu recebo o banquete de Deus para minha vida. Quando o óleo da presença de Deus toca a sua vida, o peso da angústia se desfaz e a esperança volta a brilhar no seu coração. O Salmo 23 continua: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa unção não é apenas um ritual. É um sinal de que a presença de Deus repousa sobre a sua vida. No Antigo Testamento, o óleo era derramado sobre reis, sacerdotes e profetas, marcando-os como escolhidos para uma missão. Hoje, em Cristo, esse óleo espiritual é derramado sobre todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor. Quando você começa seu dia em oração, é como se estivesse pedindo a Deus: Senhor, unge a minha mente, unge os meus pensamentos, unge os meus passos. Esse óleo não apenas fortalece, mas cura feridas invisíveis, sara lembranças dolorosas e restaura áreas que o tempo ou a dor tentaram destruir. O transbordar do cálice é símbolo de abundância. Não significa que você não enfrentará lutas, mas que, em meio a elas, a alegria e a paz do Espírito Santo serão maiores do que qualquer escassez. É por isso que muitos olham para você e não entendem como, mesmo passando por batalhas, você ainda encontra forças para sorrir e continuar de pé. A unção de Deus é proteção contra ataques invisíveis. É sabedoria diante de decisões difíceis. É força renovada quando tudo em você pede para desistir. É o toque divino que transforma o comum em extraordinário, o impossível em realidade. Hoje, o Senhor deseja derramar esse óleo sobre você para que seu coração não apenas sobreviva, mas transborde. Se você deseja ser ungido e transbordar da presença de Deus, escreva nos comentários: Senhor, unge a minha vida com Teu Espírito Santo. A bondade de Deus não é um momento passageiro, é uma sombra constante que acompanha cada passo da sua jornada. O Salmo 23 declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é talvez, não é quem sabe, é certamente. Essa palavra é a âncora da fé. Não importa onde você vá, a bondade de Deus já está lá e a misericórdia dele não se esgota. Todos nós enfrentamos dias em que parece que o mal é mais rápido, em que as notícias ruins chegam primeiro, em que as lágrimas se tornam mais frequentes que os sorrisos. Mas a promessa do Salmo é clara: a bondade de Deus corre atrás de você. Ela o alcança nos dias bons, mas também nos dias de dor. Ela aparece em detalhes que você talvez nem perceba, no abraço inesperado, na porta que se abre, na resposta que chega quando você já não esperava. A misericórdia de Deus é o que o sustenta quando você erra. Ela não permite que as falhas sejam sua sentença final. Mesmo quando você tropeça, o pastor o levanta, limpa suas feridas e coloca você novamente de pé. Essa é a diferença entre viver pela força humana e viver pelo cuidado divino. O mundo condena, mas Deus restaura. Quando você olha para trás, pode perceber quantas vezes já deveria ter caído, mas não caiu.
Quantas vezes já deveria ter desistido, mas foi sustentado. Isso é a bondade e a misericórdia de Deus, cercando a sua vida. E se Ele fez até aqui, também fará amanhã, e depois de amanhã, e até o último suspiro da sua existência. Por isso, ao iniciar este dia, segure essa promessa. A bondade e a misericórdia do Senhor não se afastarão de você. Se você crê que a bondade de Deus o acompanha, escreva nos comentários: a bondade do Senhor me seguirá hoje e sempre. Cada manhã é uma nova chance de recomeçar, e quando você entrega seu dia ao pastor, até as maiores tempestades se transformam em caminhos de vitória. O Salmo 23 termina com a promessa: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o destino final de quem confia no cuidado divino. Não apenas sobreviver às lutas do presente, mas viver para sempre debaixo da presença e da proteção de Deus. Ao longo deste salmo, vemos um pastor que guia, protege, alimenta, unge e sustenta. Ele não abandona no vale, não esquece diante dos inimigos, não deixa faltar provisão. Essa oração da manhã, baseada nessa palavra eterna, é um convite para você caminhar com fé em cada detalhe do seu dia. Talvez você tenha acordado cansado, sem forças para continuar. Talvez tenha olhado para o futuro e só visto incertezas. Mas agora, com o Salmo 23 no coração, você pode declarar: eu não caminho sozinho, o Senhor é o meu pastor. E essa declaração não é apenas para hoje, mas para todos os dias da sua vida. Deixe que estas palavras se tornem um hábito diário, um alimento para a sua alma, uma chama que reacende a esperança quando tudo parece escuro. Lembre-se, não é sua força que garante a vitória, mas o cuidado do pastor, que prometeu nunca deixar você sozinho. Agora, feche os olhos e entregue a Ele suas preocupações, seus medos e suas lutas. Imagine-se sentado à mesa com o próprio Deus, recebendo dele forças renovadas, paz que excede o entendimento e coragem para enfrentar qualquer desafio. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje você declarou junto comigo as palavras eternas do Salmo 23. E ao fazer isso, não apenas repetiu versos antigos, mas ativou sobre a sua vida uma promessa viva. Você não caminha sozinho, porque o Senhor é o seu pastor. Ele cuida de cada detalhe, enxuga cada lágrima e transforma cada vale em testemunho de vitória. O que ontem parecia impossível, hoje já está sendo alinhado pelas mãos de Deus. Não permita que a dúvida roube essa certeza. Bondade e misericórdia o acompanharão todos os dias da sua vida. Agora respire fundo, descanse e creia. O pastor já foi adiante de você. Onde havia medo, haverá paz. Onde havia desespero, haverá esperança. E onde havia derrota, haverá honra. Esta oração não termina aqui. Ela continua em cada passo do seu dia, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Se esta palavra renovou sua fé hoje, permita que ela renove a vida de outros também. Clique em gostei e inscreva-se agora no canal. Esse simples gesto é a sua forma de retribuir ao Senhor pela transformação que Ele já começou em você. Cada like e cada inscrição fazem esta mensagem atravessar fronteiras invisíveis e alcançar corações que hoje choram em silêncio, esperando exatamente o consolo que você recebeu. Seja instrumento dessa mudança. Apoie, compartilhe e veja Deus multiplicar em sua vida aquilo que você planta na vida dos outros.